Fala galerinha, vamos corrigir hoje então a prova da URGS do ano de 2016. Partiu, vamos nessa, sem maiores. Opa, pera que me desgordei. E vamos nessa, sem mais enrolações. Então ele te dá um nível de oxigênio na atmosfera em função do tempo, nesta daqui. E aí tem 3,5 bi é onde começa, aí o evento 1 é a 2,5 bi e depois vem o evento 2, quando inicia a subidinha do oxigênio até chegar lá no 3, que é quando o oxigênio está nas alturas. E aí eu gostaria de lembrar com vocês, antes de ler as alternativas, que quando a gente fala sobre como o primeiro ser vivo obtinha sua matéria orgânica, tem duas teorias para explicar. A heterotrófica, na qual esse primeiro ser vivo comia matéria orgânica do oceano primitivo, aonde ele estava, e quebrava essa matéria orgânica através de fermentação, um processo anaeróbio, porque no início da vida na Terra não tinha oxigênio para poder ser usado. E a hipótese autotrófica, que é a outra, que fala que o primeiro ser vivo, ele fabricava seus próprios compostos orgânicos através de um processo que não era a fotossíntese, mas sim a quimiossíntese. O que você nunca pode falar que o primeiro ser vivo fazia fotossíntese, porque ela é muito complexa para já ter sido logo de cara o primeiro processo metabólico de obtenção de matéria orgânica desses primeiros seres unicelulares. Então, ao mesmo tempo, quando surge a fotossíntese no planeta, os primeiros fotossintetizantes, aí começa a liberar oxigênio na atmosfera. Por quê? Porque a fotossíntese produz oxigênio. E só aí então começa a aumentar o oxigênio. Então, o grande responsável por fazer o oxigênio aumentar é a fotossíntese. E com a presença de oxigênio no ar, daí sim criam-se as condições necessárias para que os primeiros seres vivos que degradam matéria orgânica usando o oxigênio como um ajudante, a famosa respiração aeróbia, consigam fazer isso tendo uma maior rentabilidade na hora de quebrar a glicose. Então, na hipótese heterotrófica, primeiro veio a fermentação, depois a fotossíntese, e aí depois a respiração aeróbica, e na autotrófica, primeiro a quimiossíntese, possivelmente depois fermentação, para depois vir fotossíntese, depois respiração aeróbica. Beleza, agora a gente está pronto para começar a encarar essas alternativas. 3 bilhões de anos antes do presente, não havia vida devido à escassez de oxigênio. Não é verdade, tá? Porque o que a galerinha acha é que os seres vivos surgiram há 3,5 bilhões de anos. Então já tinha vida, não é porque não tem oxigênio que não vai ter vida. B. O evento 1 corresponde aos primórdios do surgimento da fotossíntese. E essa é a resposta, até porque depois do evento 1 é que o oxigênio começa a aumentar. Muita gente acha que o evento 2 seria a fotossíntese, mas se fosse assim, de onde teria vindo esse oxigênio aqui, ó, antes do evento 2 aparecer, entende? Não pode ser a fotossíntese por causa disso, portanto. Mas aí alguns vão se perguntar, mas professor, por que então surgiu a fotossíntese e demorou para aumentar a quantidade de oxigênio no ar? É que assim, o O2 ele é muito reativo, galera. Então, quando ele começou a ser eliminado no ar, ele reagia com outras substâncias do ar e se transformava em outras moléculas. Agora, quando ele reagiu com todas que dava para reagir e ninguém mais reagia com ele espontaneamente, daí ele começou a se acumular. Por isso que demora um pouquinho entre o surgimento da fotossíntese até o início do acúmulo do oxigênio no ar. C. Respiração celular tornou-se possível quando os níveis de oxigênio na atmosfera atingiram uma concentração próxima da atual. Não é verdade, não foi só aqui que surgiu a respiração celular. Essa é muito sedutora, né? Acredita-se que já aqui tenha acontecido. Aqui surgiu a camada de ozônio, que já já eu vou falar em outra questão. Talvez eu tussa algumas vezes hoje, galera, é que eu saí de um resfriado aí, que tava com muita tosse, fiquei sem voz, então talvez role um pouco isso aí. Até trouxe um copão de água aí, ó. Eu vou até tomar um pouquinho pra hidratar minhas pregas vocais. O evento 2 refere-se à formação da camada de ozônio. Não, é o 3. Então perceba que aqui o cara meio que exige que tu saiba que a camada de ozônio só se formou quando tinha muito oxigênio, sabe? Não consegue chegar sabendo na questão, porque ela não é fácil.
O evento 3 dá início ao uso de água como matéria-prima para a fabricação de oxigênio. Isso é uma maneira de falar da fotossíntese, mas não foi só quando tinha muito oxigênio, né? Essa é fácil de eliminar. Então, galera, a camada de ozônio que protege a nossa Terra querida contra a entrada de raios ultravioletas, ela se forma a partir de oxigênio. Mas ela só se forma quando está sobrando oxigênio, ou seja, que é quando ele já está próximo dos níveis atuais. Por isso que camada de ozônio é lá no 3, tá bem? É bem lá para frente. E é ela que possibilita a invasão do ambiente terrestre, outrora cheio de radiações ultravioleta, mas com camada de ozônio ele fica com menos ultravioleta. Logo fica um ar menos cancerígeno, mas convidativo para uma plantinha, para uma alga vir para a Terra virar plantinha, para um peixinho vir para a Terra virar um sapinho. Portanto, letra B é a resposta. Daí tinha que saber que a respiração aeróbica veio antes de camada de ozônio bem aprofundada. Próxima. Essas vezes a galera erra por uma questão meio semântica. Então ele compara difusão simples, facilitada e transporte ativo. Aí, essa primeira aqui é muito fácil de matar. Desculpa falar, eu sei que às vezes quando eu falo fácil, o aluno já pensa, meu Deus, e se eu não souber? Tá? Mas é que para pensar. Se não precisa de energia para as duas difusões, eu chamei o bagulho de transporte ativo, claro que aqui vai ter que vir um retumbante sim na posição 3, né? O que já me permite eliminar duas alternativas. Aí na força do movimento, ele até te ajuda, né? Porque não precisa escrever nada. Difusões a favor do gradiente, transporte ativo contra o gradiente. Proteína de membrana necessária. A facilitada precisa das proteínas carreadoras para facilitar o seu fluxo. Então essa daqui não pode ser. E o que vai determinar é o número 1, né? Difusão simples, específico e não específico. E aí a galera entra na questão semântica. Por quê? Porque pensa, qualquer coisa passa por difusão simples? Não, né? Algumas coisas sim, outras não. Então ela tem a sua especificidade, digamos assim. Porém, o específico que ele está perguntando e que às vezes não fica claro quando essa pessoa, quando uma pessoa tem o azar de fazer esse raciocínio que eu acabei de fazer, porque esse raciocínio às vezes conduz ao erro, é o seguinte: a difusão facilitada é chamada de específica porque cada proteína que transporta, ela só transporta um soluto. Já na simples não tem muito essa especificidade, sabe? Porque pelos lipídios vai passar o que passa por lipídios. Daí ele chamar de não específico e a resposta ser letra D. Mas se você pensou que nada é específico, sabe? Porque nenhum transporte transporta tudo, por um lado eu te entendo. Mas por outro lado, a gente tem que usar um pouco de concurseirismo. Se a gente fez uma coluna de uma tabela, essa coluna é para diferenciar processos. Então, se numa coluna de uma tabela tiver a mesma coisa para todos os processos, a coluna não faz sentido de existir. Por quê? Porque se a coluna é para diferenciar, o que adianta botar uma coluna que vai ter o elemento dessas colunas iguais para todos os elementos das linhas, sabe? Específico, específico, específico. Então não diferenciou, né? Alguém tem que ser o não específico. E dentre esses três, o transporte ativo também, cada proteína é só um soluto. Então se é para um não ser não específico, tem que ser difusão simples. Então na hora da dúvida, talvez esse fosse um raciocínio que ajudasse a matar. E se você não teve esse raciocínio, agora você escutou falar dele, e aí em outras provas você vai pensar um pouco sobre isso. Então você vai aumentando seu arsenal de sacadas quando assiste resoluções e entende elas. Terceira, sobre o querido Golgi. É um local de lipídios? Não, porque síntese de lipídios é retículo liso, daí uma acetilili, liso lipídio. Então, falciane total, não pode ser essa, não pode ser essa. Olha, perdão. Errei tudo aqui, desculpa. Não pode ser essa, não pode ser essa e não pode ser. Vocês perceberam que eu eliminei 3, só ficou 2? Isso acontece bastante na URGS, tá? Não é a alternativa mais frequente, o F mais frequente não necessariamente é o que vai ser a resposta. Empacota proteínas provenientes do retículo endoplasmático e as distribui para seus destinos. Com certeza, né, galera? Aquela rota da secreção. Retículo, Golgi, exocitose ou outros lugares da célula. Então já deu, né? Letra C. Dá origem ao acrossomo dos espermatozoides, aquele capuz que os espermatozoides têm, derivado do Golgi, e que ajuda na fecundação, é verdade, e está presente em plantas, tá? Em plantas, às vezes, ele é chamado inclusive de os
Dictyossomus, tá? Muitos, né, carinhas das plantas gostam de chamá-lo dessa maneira. Beleza, então vamos para a próxima. Quando eu olho uma questão que tá me perguntando fase, sabe? Eu sempre procuro a fase que tem os cromossomos no meio, porque a do meio é a metáfase. Sempre que os cromossomos estão do meio, metáfase. Então o 3 eles estão no meio. Então os 3 tem que ser alguma metáfase. Aí olha que interessante. Não tem metáfase, não tem metáfase, não tem metáfase, não tem metáfase. Tchau! Então, quando a gente está fazendo uma questão, a gente tem que começar por aquilo que a gente sabe, né? Então, se o 1 ali eu não sei bem, se o 2 eu não sei bem, mas se o 3 eu sei que é uma metáfase, nessa questão já dava para matar e se livrar, tá bom? Então, quando a gente não está muito acostumado a fazer questões, a gente sempre vai. Vou tentar pensar um, vou tentar pensar dois, vou tentar três. Agora, quando a gente vai ficando mais cancheiro das questões, a gente, bom, vou tentar primeiro pela que eu sei, né? Vá que isso já me permita acertar a questão e ir embora, como deu aqui. Essa 1 é prófase 1, porque eu vejo aqui homólogos pareados com crossing over. E aqui eu vejo cromossomos duplicados sendo separados, ou seja, separação dos homólogos, uma coisa típica de anáfase 1. Esses dois eventos, três eventos eu diria, pareamento dos homólogos, crossing over, ambos na prófase 1. E separação dos homólogos, anáfase 1, são os eventos exclusivos da meiose. Beleza? Então isso aqui é uma metáfase que poderia ser da mitose ou da meiose, mas enfim, o que importa é que é metáfase. Quinta, ai meu Deus, lá vi de novo. Respiração celular é correto afirmar. E eu vou repetir 1000 vezes que as 4 coisas que precisa saber quase sempre para acertar uma questão de respiração celular é as fases, a ordem das fases, onde cada fase ocorre, que substâncias cada fase usa, que substâncias cada fase libera, focando nas substâncias da equação geral. Quer ver? A glicólise, que é a primeira etapa, essa daqui, consiste em uma série de reações químicas, é verdade, são 10 ao todo, na qual uma molécula de glicose resulta em 2 moléculas de ácido. Opa, que eu risquei o bagulho, meu. Resulta em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Olha só, a glicose. É isso aí, letra A, partiu pro abraço. Agora vamos ver por que as outras estão erradas. Segunda. Glicólise é uma etapa aeróbica. Não, gente, a glicólise ela não utiliza oxigênio e não depende de oxigênio para acontecer, tá? Então ela não é aeróbia. C, ciclo do ácido cítrico, que é o outro nome que a gente dá para o ciclo de Krebs, que é a segunda etapa, que ocorre inclusive na mitocôndria, na matriz mitocondrial, não é a etapa que produz mais ATP. A que produz mais ATP é a cadeia respiratória, que também é na mitocôndria, mas num lugar diferente dessa organela, as cristas mitocondriais. D, então não é o que produz mais ATP. O Krebs, que é o ácido cítrico, ocorre na membrana interna da mitocôndria. Não, é na matriz mitocondrial. Mas ele libera gás carbônico, isso é verdade. E a fosforilação oxidativa, que é outro nome que nós damos para a cadeia respiratória, não é na matriz mitocondrial. Viu? Ele adora perguntar os lugares. Que substâncias cada fase libera, focando nas substâncias da equação geral, tá bom? Sempre na hora de revisar para uma prova, a gente tem que revisar essas 4 coisas e certificar-se que elas estão na ponta da língua, porque a chance de aparecer é muito alta. Maravilhoso! Vamos para a próxima sobre transcrição e tradução. Essa é outra que você tem que soltar o concurseiro que tá aí dentro de você e ir para uma abordagem prática. Porque se tu resolver ir pra teoria aqui, tu tá frito. Se tu chega nessa questão e sabe o básico sobre transcrição e tradução, que a primeira é a formação de RNA a partir de DNA. E a segunda é a formação de proteína a partir de RNA, a tradução. Mesmo que tu não entenda exatamente o que está escrito aqui, dá para farejar a resposta. Olha só. Se ele falou em RNA e DNA e RNA, bom, tem mais cara de transcrição, entendeu? Se ele falou em RNA transportador, que tem a ver com aminoácido, e RNA mensageiro, o aminoácido é o monômero das proteínas, falou em RNA mensageiro, tá falando de proteína RNA. Então deve ser tradução, sacou? 2. Terceiro,
O sítio P, essa é a que mais apavora. Sítio P, what the hell? Sítio P, o que é isso? É sempre ocupado por RNA, cadeia polipeptídica. Então falou em cadeia polipeptídica que é proteína e RNA. Tem, parece ter mais a ver com RNA para proteína, tradução. E aqui ele fala em DNA e RNA. Então isso parece ter mais a ver com transcrição. Então, meu amiguinho, bota 1, 2, 2, 1 e vai pro abraço ser feliz. Vai pro abraço ser feliz, sacou? Se liga. Tá, agora vamos detalhar essa parada aqui. Ensinei o jeito malandro. A síntese de RNA a partir de DNA é a transcrição. E a enzima que faz isso é mesmo a DNA polimerase. Segunda, o transportador que leva aminoácido metionina, que é o primeiro aminoácido do códon de iniciação, emparelha-se com o códon AUG, que é o nome que a gente dá para o códon de iniciação, que está presente no RNA mensageiro. É verdade, né? Lembrando que o RNA mensageiro tem os vários códons, o primeiro códon é o de iniciação, que codifica a metionina e é o AUG. O sítio P, agora vamos lá. O que é esse bagulho de sítios aí, ó? Vamos dar um zoom aqui nessa figura pra gente entender melhor essa parada aí, ó. Peraí. Acho que vocês conseguem ver quase tudo que tá aí na tela pra vocês. Olha só. Então, quando um ribossomo está fabricando uma proteína, o que acontece? Existem 3 lugares onde o RNA transportador pode estar. E, P e A, que são sítios. E aí EPA, se quiser decorar, EPA, são sítios, EPA. E é o sítio só que o transportador vai embora. P é o principal, é o mais importante, é o primeiro, inclusive, principal, tá bom? É o primeiro sítio onde o aminoácido é adicionado. E o A é onde chega o transportador que vai adicionar o próximo aminoácido. Então, EPA. Então, sítio P é ocupado por um transportador que carrega polipeptídeo de informação. É isso aí, porque ele é o principal, né? Porque ele é o primeiro, né? O principal, P. E a região promotora é assim, quando a gente vai fazer RNA a partir de um DNA, não é todo o DNA que vai servir de molde para fazer o RNA. São trechos desse DNA que a gente chama de genes. E como é que a célula sabe onde é que fica o início e o fim do gene? O início é porque tem uma regiãozinha lá do gene chamada de promotora, que é para indicar para a célula, é aqui que o gene começa. E aí é ali que a enzima RNA polimerase vai se encaixar para iniciar a transcrição, que nele descreve nessa afirmativa. Então, beleza. Vamos lá, próxima. Essa daqui é muito difícil. A questão mais difícil da prova, na minha opinião, é que eu mais tive dificuldade quando eu fiz essa prova. Tá, então ele te dá a charge ali, etc. E o negócio é saber da adrenalina. É um dos neurotransmissores liberados pela extremidade do numa sinapse, aquele ponto de conexão entre um neurônio e outro. Então aqui nessa figura, isso aqui é um neurônio, isso aqui é o próximo neurônio, isso aqui é o zoom. É o finalzinho do axônio que libera neurotransmissores na chamada fenda sináptica, que são detectados pelo próximo neurônio, que ao percebê-los vai desencadear um novo impulso nervoso que vai se propagar por ele. Então é a extremidade do axônio que libera a adrenalina. Então tá errado. Possibilita o aumento da frequência. Aí está errado, não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. E a 2 já tá certa, né? Possibilita o aumento da frequência cardíaca, o que aumenta o fluxo de sangue para os músculos. É o clássico do luta ou fuga, que é o que a adrenalina faz o nosso corpo se preparar para ele ter mais eficiência para lutar ou fugir. E aí bater o coração mais, vai fazer o sangue ser melhor distribuído pelo corpo e mandar mais sangue para o músculo vai fazer a gente ficar mais fortinho. Agora, essa terceira é muito difícil, porque ela é muito específica. Aumenta o metabolismo de proteínas e de gorduras, disponibilizando mais energia. Por que ela é muito difícil? Primeiro, porque ela me induz a colocar que tá certa. Ah, não, adrenalina, tem que ter mais energia aí, né, pra fazer as coisas, então. Só que não tá certa. Por que não tá certa? Porque a adrenalina, isso é uma coisa da adrenalina, não disponibiliza proteínas. Então, é uma questão assim que ela é muito bonitinha. Ela, se tu não sabe tecnicamente isso, eu suponho que a maioria não saiba isso tecnicamente, tu tende a marcar que ela tá certa e ela tá errada, sabe? Por quê? Porque quando a gente vai usar proteína como reserva energética, a gente usa os músculos. E músculo é feito de proteína, né? Claro. Faz sentido se tu tá precisando lutar e fugir, destruir teus músculos, não para gerar energia, não faz, né? Por isso que a adrenalina estimula a quebra de gorduras, mas não a quebra de proteínas. Muito difícil essa questão, que é muito difícil o cara daqui a pouco ter essa sacada, entendeu? Quase impossível, eu diria. Então essa é aquela que tu erra, meu, e que todo mundo erra. Então,
Não precisa se martirizar, tá bom? Poucas pessoas fazem gabarito nessas provas por causa de questões como a 7. Vamos para 8, o clássico. Qual é a parte da aula de embriologia que mais cai? O final. Então vamos ver. Assinale a alternativa que preenche a lacuna. Então, você tem uma blástula, só que, ele botou uma blástula de anfíbio, cara. E aí fica difícil de a gente saber quem é a endoderme e a mesoderme, porque o 2 e o 3 apontam para células que, tipo assim, estão lá no meio. A única certeza que eu tenho quando eu olho, se eu eventualmente não soubesse desse embrião, que eu imagino que seja a realidade da maioria de vocês, é que um é ectoderme. Mas dá pra matar se você tá com a matéria na ponta da língua, que é essa tabela que tá aí embaixo, quer ver? Vamos lá. Um é ectoderme, não há dúvidas. Mas se você estudou direitinho isso aí, e se você aprendeu a regra do first the first, primeiro o mais importante, que é o que cai mais, e depois o que cai menos, você sabe que uma das coisas que cai mais é revestimento do tubo digestivo, que vem de endoderme, por isso tá errado. 2, se é uma célula lá de dentro, você não pode marcar que é ectoderme, é assim que você elimina. E a ectoderme gera epiderme. Agora, 2 poderia ser a endoderme. Só que endoderme não gera sistema nervoso, porque first the first, uma das coisas que mais caem quando o assunto é folhetos embrionários e o que eles geram, é que o sistema nervoso vem da ectoderme, digestivo, nervoso e epiderme, esses 3 primeiros que estão aí, ó, estão entre os que mais caem nas questões. D. 3 endoderme. Pode ser. Só que glândula sudorípara e sebácea é da pele. Galera, uma glândula é uma invaginação do epitélio a qual ela libera a sua secreção. Então, se é uma glândula da epiderme, é porque ela vem de ectoderme. Se é uma glândula digestiva, como um fígado e um pâncreas, ela vem de endoderme. Por quê? Porque fígado e pâncreas são porque digestivo é endoderme, tá? E 3 mesoderme, pode ser, né? Tá lá no meio. E mesoderme gera músculo e osso. Então tá. Então com o first the first dessa matéria, você consegue matar. Agora, se tu resolve, eu vou decorar todos porque todos são importantes, tá full, mas tá muito full. Sacou? Então tá. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Aí o cara cansou de fazer questão difícil e resolveu fazer essa daqui. Se tu errou ela, desculpa ter que falar isso, mas o que eu posso fazer? Ela não é difícil. Então, processo reprodutivo das bactérias. E aí as bactérias lá se dividindo e tal, né? Se dividindo para não ficarem tão obesas. A reprodução depende de quitina. Galera, não tem quitina em bactéria. Quitina é coisa de fungo ou de artrópodes. Galera, bactéria só tem uma organela, que é o ribossomo, não tem cloroplasto. Seu processo denomina-se esporogênese. Não gerou esporo aí. Gerou 2 bactérias igual que tinha antes, embora isso ocorra nos fungos. O processo resulta em 2 novas bactérias geneticamente idênticas. Sim, porque divisão é assim e meio mundo sabe disso. Então é essa. Uma das novas células forma um endosperma. Endosperma é coisa de semente, não de bactéria. De planta, no caso. Então, letra D, não tem nem muito mais o que eu ficar explicando. 10ª, olha aí, ó. Categorias taxonômicas. E aí, lembrando, antes mesmo de ler as alternativas, que essas categorias taxonômicas foram criadas por o nosso querido Linneu, que inspirou o pai do seriado Grande Família, tá bom? Que criou essas categorias. O reino é a categoria mais abrangente do Linneu, é um conjunto de filos. Cada filo um conjunto de classes, cada classe um conjunto de ordens, cada ordem um conjunto de famílias, cada família um conjunto de gêneros, cada gênero um conjunto de espécies, e a espécie é, né, a unidade biológica básica. E aí, para lembrar desse Paranauê, tem 2 maneiras. A primeira é a palavra, muita gente gosta dessa, que é a... mas eu tô tentando escrever, não tô conseguindo. Reficofage. Vou até aumentar aqui o tamanho desse negócio. Aumentar o tamanho desse negócio. Não deu pra aumentar o tamanho desse negócio. Vou te escrever de novo. Reficofage. E aí, reino, filo, C classe, A ordem, Fá, família, G, gênero e espécie. Ou, a que eu gosto mais,
Raio forte caiu ontem. Peraí, que vai ter que ter a parte 2. Aqui embaixo, fazendo grandes. Fazendo grande estrago. E aí, cada palavra dessa frase faz referência a uma das 7 categorias taxonômicas. Então é bem legal a gente saber isso de cor para encarar questões como essa. Então, plantas que pertencem ao mesmo gênero também pertencem à mesma espécie. Não necessariamente, né? Você pode ser de um gênero que pertence a espécies diferentes. Portanto, falso. Categorias taxonômicas são utilizadas em sistemas de classificação de aves. Gente, quem colocaria falso nessa daqui, né? Tipo, não, só pode ser, né? Uma categoria, uma frase muito abrangente. E só com essas duas primeiras, perceba, já dá pra matar. Então, se você manda de raio forte, que é o ano fazendo grande estrago, e entende a segunda, fim. Terceira. Organismos classificados dentro da mesma classe têm maior semelhança entre si do que os da mesma família. Não, né? Porque como a classe é uma categoria mais ampla, os membros de uma classe são menos semelhantes entre si quando comparado à semelhança da família. Por exemplo, classe é tipo assim, mamíferos. Família é hominídeo. Quem é mais parecido entre si? Os hominídeos ou todos os mamíferos? Ah, os hominídeos, né? Por isso que essa daí tá errada. E aí a última, zeamês, na nomenclatura biológica, é o nome genérico. E aí eu até quero explicar isso aí pra vocês, ó. O nome científico de uma espécie tem algumas regrinhas. Primeiro, ele é binomial, são duas palavras. A primeira é o gênero taxonômico ao qual essa espécie pertence, também conhecido por nome genérico. E a segunda é o epíteto específico, ou também chamada de nome específico, tá? Aquele nome que identifica que espécie é essa dentro do gênero. Mas na hora de falar o nome da espécie, você sempre tem que usar o gênero e a espécie, sabe? Então, essa é a regra, tá? Não pode falar tipo, o nome completo de uma espécie, sabe? Tipo, o nome e sobrenome vai ser o gênero e espécie. Nunca só o nome. Então, o nome científico, eu não posso falar só, José. Eu tenho que falar José Sanabria. No meu caso, né? Sanabria José, porque vem primeiro o mais amplo, que é o da família, para depois o mais específico, que é o meu nome próprio. Entenderam a lógica? Então, letra C. Beleza, vamos lá. 11ª. Chomps, cacasse, mijar é a frase pra gente saber quem são os macronutrientes, aqueles que as plantas precisam em grande quantidade: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, cálcio, potássio, silício, magnésio. E aí, macroelementos como o tchá-tchá-tchá precisam em grandes quantidades. E aí, boro não tá no chomps, cacasse, mijar, cobre não tá no chomps, cacasse, mijar. Já os elementos como tchá-tchá-tchá em menores quantidades. Agora, potássio está no chomps, cacasse, mijar, então não é micronutriente. Nitrogênio não é micronutriente. Sobrou letra A, nitrogênio e cobre. Então a primeira tinha que ser um dos chomps, cacasse e mijar. E a segunda não poderia ser um dos chomps, cacasse e mijar. Esse macete, cara, é precioso. Ele agiliza a tua vida. Vamos para a próxima. Essa é mais exigente. Traqueófitas. Tem gente que fez essa questão e não sabia o que era traqueófita. Mas aí, tu pode, por exemplo, usar tráqueo. O que é tráqueo na minha vida? Traqueia. Traqueia é o quê? Cano. Então deve ser as vasculares. Dá, sabe, com algum esforço, óbvio, e experiência e confiança para deduzir o que é traqueófita quando a gente não sabe o que é. Então, as vasculares. E aí a 1 tá redondamente errada, porque ela aborda a pergunta que mais cai na botânica. Quem não é traqueófita? Musgos. Então, não são representadas por isso. Então, não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. 3 tá certa, 2 que decide. Apresentam as traqueófitas células condutoras especializadas, como traqueídos, que é a célula do xilema, e os tubos crivados, que é a célula do floema. No xilema e no floema, as células que conduzem a seiva, e ela vai de célula a célula. Não é que nem nós, que tem um cano que é revestido por células, mas que o espaço é uma cavidade por onde passa o sangue, tá? Então tá, 2 tá certo, isso aí 2. 3. Tem um sistema vascular que apresenta um tecido condutor, o xilema. E o xilema é um tecido morto. Por quê? Porque quando a célula do xilema ainda era viva, porque ela nasceu, ela tinha uma parede celular que a gente chama de primário. Mas ao longo do desenvolvimento do xilema, ele vai produzindo camadas internas de parede celular, que a gente chama de parede secundária.
Essas camadas internas podem ter celulose e lignina, e esta última impermeabiliza essa parede, fazendo então com que a célula perca a capacidade de trocar substâncias com o meio e pereça, tá? Outro tecido morto, que também é morto porque tem parede celular secundária de lignina, é o esclerênquima. E quando eu sou árvore, eu também tenho um tecido morto, que é a casca chamada de suber, mas cujas células morreram porque impregnaram sua parede celular secundária não com lignina, mas sim com suberina. Então essa 3 aí também tá certa e a resposta tem que ser letra D. Beleza, vamos para a 13ª. Olha só, essa daqui pega muita gente, tá? Sobre reprodução de angiospermas. Os insetos visitam as flores para se alimentar dos carpelos, o que favorece a fecundação. Quase tudo certo, exceto pela palavra carpelo. Eu trouxe aqui a minha flor que eu fiz no PowerPoint, tá? Desculpa, para a gente analisar. Uma flor, quando a gente vai dar o zoom, ela tem que ter de fora para dentro sépalas, as mais externas, cujo conjunto é o cálice, pétalas mais internas às sépalas, a segunda mais externa, que o conjunto é corola, esses são os verticilos de proteção. Os estames, que são o órgão masculino, formado pelo filete, e na ponta antera, que é quem produz grão de pólen, e o carpelo, que é formado por ovário, aquela parte gordinha mais de baixo, óvulo, que fica dentro, o caninho, que é o estilete, e a ponta, que é o estigma. E os insetos geralmente vão nas flores para comer ou o pólen, se ele for nutritivo, ou o néctar, que é aquela substância açucarada que as flores adaptadas a polinizar por animais fabricam justamente para atrair os seus polinizadores. Então não é carpelo que o inseto vai comer, e é por isso que a letra A está errada. B. As aves se alimentam de frutos carnosos. Peraí, frutos se formou a partir da flor, depois da fecundação, e ele vai ter dentro a semente. Então, o fruto, ele não é. As aves, elas não são agentes de polinização quando comem frutos, entende? Porque o fruto, ele vem de uma flor que já foi polinizada. O que a ave vai fazer é pegar esse fruto e comer num lugar longe de onde ela o pegou, levando a semente da planta para longe, fazendo a dispersão das sementes. C. Estames longos favorecem a dispersão de frutos pelo vento e por insetos. Galera, estame é o bagulho que produz grão de pólen. É para espalhar o pólen para longe, não para espalhar frutos para longe. Por isso está errada. D. A dispersão dos frutos pela água foi uma conquista das angiospermas mais evoluídas. Galera, esse termo mais evoluídas eu já não gosto. Porque o que é ser mais evoluído, sabe? Olha, aquele que passou por evolução é mais evoluído. Então todo mundo meio que é evoluído, né? Então, e ao mesmo tempo associar a água com uma coisa mais evoluída, sendo que a gente sempre aprende que um dos grandes diferenciais das plantas foi independer da água, não parece assim muito adequado. E a interação entre plantas e polinizadores e dispersores de semente é quase sempre mutualística. Por quê? Porque quase sempre beneficia os dois e a planta é obrigada a ter esse animal ajudando ela. E se beneficia os dois, e pelo menos para um é obrigatório, já dá para chamar de mutualismo a relação ecológica. Então, letra E é a resposta. Essa é bem difícil, tá? Bastante gente costuma errar ela. Beleza, vamos lá. 14ª, essa daqui também, bem com armadilhazinhas. E ó, o aluno concurseiro, ele olha as questões, as figuras com detalhamento. Então vamos nessa. A filogenia dos deuterostomados. Equinodermo, hemicordada, urocordada, cefalocordada e vertebrada. E olha o detalhe de 1.000.000. Ele te fala na figura, então tu não questiona, porque se ele deu a figura, ela tem que estar certa, a não ser que ele fale que a figura tem um erro, que só é cordado esses 3 de baixo. Então ele já está te falando que hemicordados, apesar de terem cordada no nome, não são cordados. E que os cordados mesmo são os vertebrados, os cefalocordados, que são os anfíoxos, e os urocordados, que são as assídeos, esses 2 primeiros, os cordados invertebrados, justificadores da frase: todo vertebrado é um cordado, mas nem todo cordado é um vertebrado, por causa das assídeas e dos cefalocordados. Então, que características evoluíram em 2 e 3? Uma característica que os 4 têm, exceto
equinodermos. E aí, por que que não pode ser notocorda, que é o que todo mundo quer botar? Porque ele já disse que os cordados são só esses três. E é cordado quem tem notocorda. Então esse aqui não é cordado, apesar de ter cordado no nome. Então ele não vai ter notocorda, não pode ser essa, tá bem? Esqueleto interno, aí você tem que saber zoologia, para saber que os equinodermos têm um endoesqueleto calcário e que os cordados também podem ter. Coluna vertebral não vai ser, né? Porque coluna vertebral é uma característica que vai ter que ser do 3 aqui, né? Que é só dos vertebrados. Eu, inclusive, já procuraria. Aqui termina com coluna vertebral, sabe? E aí na terceira, porque sempre começa pela 1, né? E se a 1 tá difícil, a gente não precisa começar pela 1. Sabe? Se tu não sabe quais são as características compartilhadas entre um cordado e um cordado, em vez de ficar insistindo e tentando imaginar coisa que tu nunca estudou, pô, vai pra que tu sabe. A que tu mais vai saber é o 3, né? Exclusiva de vertebrados. Vértebra. Notocorda não é exclusiva dos vertebrados. Simetria radial, o vertebrado nem tem. Notocorda não é exclusiva de vertebrado. Coluna vertebral, sim. Ah, e como eu já eliminei a B, então tem que ser E. Por que ele bota a simetria bilateral aqui? Porque o equinodermo é radial, lembra? Pentarradial. E aí notocorda surgiu aonde? No 2, ó. Olha que interessante. Surgiu no 2, que são quem? O 2. Cordados. Então, analisar as figuras na sua totalidade é um exercício de hábito que a gente aprende treinando, porque às vezes lá na hora da prova o nervoso impede a gente de ter essas sacadas. Mas se a gente já criou um hábito fazendo exercícios, que é, nesse caso, analisar figuras detalhadamente, aí o teu hábito vai passar por cima do teu nervosismo, porque mesmo nervoso tu vai fazer, porque tu já tá acostumado a fazer, porque tu já fez 1000 vezes. Beleza, então, essa é dificilzinha, bastante gente reclama dela pra mim, tá? Eu já fui direto mostrando o atalho dela pra ti. 15ª. Ai, 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 o que o senhor sempre fala que em zoologia o que cai mais é artrópodes e vertebrados. Veja, uma questão de artrópodes. Como será a próxima? Nossa, uma questão de mamíferos, vertebrados. Incrível! Vamos lá. Inseto crustáceo. Branquial. Galera, se tu sabe que brânquia é coisa de bicho da água, porque peixe tem brânquia, e que crustáceo é mais aquático, tu não vai botar um aqui, né? Tu vai botar 2 aqui. Essa não é difícil de botar, sabe? Porque ela é do senso comum. Desenvolvimento direto e indireto, ou seja, eu posso ter espécies que me desenvolvam com larva ou sem larva. Isso é coisa de inseto, tá? Porque crustáceo tem larva quase sempre, mas essa não é fácil de matar. Glândulas antenais é o órgão de excreção dos crustáceos. Aqui, meu, é quem estudou. E 3 pares de pernas é característica de inseto, viu? Ele adora perguntar, meu. Inseto, 3 pares de pata, aracnídeo, que ele será 4 pares de pata, crustáceo, 5 pares de pata, aracnídeo não tem antena, inseto 1, crustáceo 2, inseto 1, crustáceo, ia falar crustáceo 2. Morou meu toque pra ver se tá gravando mesmo, eu tenho toque, às vezes eu vou ali só pra ver se tá gravando, que eu tenho medo de já tá falando aqui pra você não tá gravando nada. Bom, beleza. Porque já aconteceu, entendeu? A dor ensina a gemer. Volta pra cá, meu, não é que eu quero, é aqui. Vamos. 16. Essa também dá treta. Mamífero. Um único osso na mandíbula inferior. Os alunos nessa hora na prova. Peraí. Eu acho que é um só. A galera fez isso mesmo, sabe? E realmente é um só. Membrana muscular que separa tórax de abdômen é uma maneira técnica de falar do diafragma, que é exclusivo dos mamíferos. Epidermis pessiqueratinizada. Essa, quando eu li, eu sabia que era queratinizada. Agora, se é fina ou grossa, é muito relativo. Eu fiquei meio na dúvida. Então eu fui para a última. Que eu botei um redundante falso, né? Porque ácido úrico é excreta de ave e réptil, não mamíferos, que é a ureia. E aí, assim, eu mato que é a letra A, tendo que engolir, que essa daqui é falsa, porque ele não considera que a nossa pele seja grossa, e sim que ela seja fina. Difícil essa daí, por quê? Porque aquela primeira ali, o cara fica na dúvida, entendeu? Membrana muscular que separa o tórax do abdômen. O cara tem que se ligar que tá falando do diafragma. É indireto. Então as duas primeiras são difíceis. Essa terceira, a única que é mais acessível é a última, sabe?
do ácido úrico. Aquela que está no resumo do cursinho é a última. As outras 3 não estão exatamente no resumo do cursinho, sabe? Tu tem que fazer alguma forcinha ali, ou até algum civiration, como nesse caso, para conseguir acertar. Não é muito fácil, não. 17ª, sobre biotecnologia, também não é uma questão acessível, não. Os vírus podem ser usados como vetores para DNA de eucariotos. Galera, o que é um vetor gênico na biotecnologia? Quase nunca uma célula que eu quero mudar geneticamente, ela aceita assim, vou pegar esse DNA aí que está no ambiente que o cientista quer me dar, para eu me mudar aí porque o cientista quer me mudar. Não é assim. Geralmente a gente tem que enganar as células. A gente tem que fazer com que entre alguma coisa dentro dessa célula que carregue o gene que a gente quer colocar dentro dela. Essa coisa que a gente coloca com o gene escondido é o vetor gênico, é o cavalo de Troia do gene. Eu gosto de falar assim. Os principais cavalos de Troia para gene são plasmídios de bactérias e vírus, por exemplo, nas vacinas para Covid do tipo de vetor viral. O que a gente coloca dentro como a vacina da Oxford, que é a famosa da Fiocruz, o que a gente coloca para dentro de nós é um vírus de resfriado que não faz a gente ter resfriado e que dentro dele houve uma modificação genética e a adição de um gene do coronavírus. Esse vírus ele chega a entrar nas nossas células e ele gruda o DNA dele no DNA das nossas células, só de algumas, né? Mas ele nunca vai matar as nossas células. E aí com o DNA viral dentro da célula, o que acontece? Tem o gene do coronavírus. Aí a nossa própria célula começa a ler o gene do coronavírus, fabricar a proteína do coronavírus, e a partir da presença da proteína do coronavírus nas nossas células, é que o nosso sistema imune aprende a fabricar os anticorpos contra esse vírus. Por isso, um vetor gênico, esse vírus. Então, tá certo, pode. Os plasmídios são bons vetores por apresentarem replicação dependente da replicação bacteriana. Então, essa afirmativa é muito venenosa. Por quê? Eles são bons vetores? São. Por quê? Porque bactérias absorvem plasmídios espontaneamente. Mas o motivo. E eles se replicam. A replicação deles é dependente das bactérias? É. Agora, eles não são bons vetores, porque a replicação deles depende da replicação bacteriana. Embora as duas afirmativas isoladamente sejam verdade, uma não é consequência da outra, entendem? E é essa relação de causa e efeito que essa afirmativa faz, que faz ela ficar errada. E aí o cara tem que estar muito afiado na matéria e na interpretação de texto para ter coragem de botar falso, porque isso não explica isso, embora as duas afirmativas sozinhas estejam corretas. C, a terceira, essa é clássica. As enzimas de restrição fazem exatamente o que fala aqui. Cortam o DNA em uma sequência específica, chamada de sítio de restrição. E elas são muito utilizadas em biotecnologia para eu cortar o DNA onde eu quero e colocar o gene de interesse onde eu quero. As bactérias são usadas para expressar genes humanos, por apresentarem... Gente, bactéria não tem intron, aqueles pedaços de DNA que ficam no meio do gene que não codificam nada. Bactéria não costuma ter isso, tá? Então, quando fala do intron da bactéria, já tá errado falar. Então, falso. E aí, VF, tem aí, letra A, maravilha. Vamos para a 18ª. E essa eu já deixei tudo prontinho aqui para vocês, olha só. Genética de hibridismo, 2 genes. No milho, grãos púrpura são dominantes em relação a amarelos e cheios dominantes em relação a murchos. Para tudo e já faz a legenda. Legenda? O que é legenda mesmo? Ó, azão traço, escolhe uma letra lá. Púrpura, porque é dominante em relação a amarelo, azinho. Bezão traço, cheio. Por quê? Porque é dominante em relação a bezinho, murcho. Do cruzamento entre duas plantas, que ele não falou como elas são, foi obtida uma prole formada por 25% púrpura cheio, cujo genótipo é azão traço, segundo a tua legenda. 25% azão traço, bezinho, porque é púrpura e murcho. 25% amarelo cheio, que é o genótipo seria azinho, bezão traço. E 5% amarelo murcho, que seria azinho, bezinho. Quando a gente escreve essas coisas na prova, fica mais fácil de visualizar o que ele tá pedindo. Tem gente que não quer escrever nada porque acha que isso aí é perder tempo. Eu quero fazer tudo de cabeça. Mas, a tua cabeça não é tão boa assim ao ponto de processar um monte de novidades
tão rápido sem esquecer delas logo em seguida. Por isso que é bom colocar no papel. Sabendo que uma das plantas parentais era totalmente homozigota, bom, se ela era totalmente homozigota, ela tinha que ser ou azão, azão, bezão, bezão, ou azim, azim, bezim, bezim, ou azão, azão, bezim, bezim, ou azim, azim, bezão, bezão. Mas se eu tive filhos, azinho, azinho, bezinho, bezinho, sabe? É porque um dos genitores tinha gameta azinho, bezinho. E o único genitor possível para ter gametas azinho, bezinho é esse aqui, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Porque daí, se esse gameta for azinho, bezinho, eu tenho como gerar um filho que tenha azinho e bezinho simultaneamente. São coisas que tu tem que te dar conta na hora. E aí, o que acaba acontecendo? O outro genitor, o que significa? Se eu sou azão traço, bezão traço, é porque eu também vou ter que ter um azinho e um bezinho, já que o meu gameta é esse aqui, porque veio desse pai. Se eu sou azão traço, bezinho, bezinho, na verdade aqui vai ter que ter um azinho, porque veio do gameta azinho desse genitor. A mesma coisa aqui, se eu sou bezão traço, eu vou ter que ser bezinho. Então, sabendo, se ligando disso, tu se liga disso. E aí, qual é o gameta da outra planta que vai, ao se juntar com azinho bezinho, dar azão, azinho, bezão, bezinho? Azão, bezão. Qual é o gameta da outra planta que se juntar com azinho, bezinho, vai dar azão, azinho, bezinho, bezinho? Azão, bezinho. E o outro gameta que vai gerar esse indivíduo? Azinho, bezão. E o gameta que vai gerar esse indivíduo? Azinho, bezinho. E aí, qual é a planta que gera gametas nesses 4 tipos, 25 cada um? O de híbrido. Por isso que a resposta é a letra C. Uma das plantas parentais era heterozigota para as 2 características. E a outra era totalmente homozigota. Porque se for assim, dá esses filhos. Então, cada um vai conseguir se dar conta disso num momento diferente. E quanto mais experiência vocês têm na resolução de exercícios dessa matéria, mais rápido vocês chegam na resposta. Então vamos ler as outras rapidinho, só por força de hábito. Os 2 genes citados não estão segregando de forma independente. Estão, porque quando os gametas do díbrido dá 25, 25, 25, 25, é segundo a lei de Mendel, que é segregação independente. A planta homozigota não era dominante para as 2 características, porque não ia ter como ela ter aqueles filhos se ela fosse azão, azão, bezão, bezão. A prole seria mantida na proporção 1 para 1 para 1 se as 2 plantas parentais fossem díbridas. Se as 2 fossem díbridas, ia dar 9 para 3 para 3 para 1. E os resultados não são frutos de recombinação genética, que ele está fazendo aqui uma referência ao crossing. C, portanto. E na outra de genética, só para eu aparecer sempre na frente de vocês, qual é o capítulo mais importante de genética para os dançando vestibulares? Genética e sexo. Porque quase sempre vai aparecer numa prova com muitas questões como essa aqui de 25. Então tá. E aqui ele pede um clássico. Olha só. Quando todas as filhas de um indivíduo afetado por uma determinada anomalia têm o mesmo fenótipo do pai e nenhum filho é afetado, vamos botar esse heredograma aí? Vamos! Um homem afetado com todas as filhas afetadas e nenhum filho afetado. O aluno que não estudou isso aí direito, do jeito certo, first, ele vai testar afirmativa por afirmativa. Pelo menos a resposta certa está na letra A. Ele já vai ter certeza de primeira. Agora, se o aluno já é treinado em olhar heredogramas e conhecer que padrões representam que cenários, aí ajuda. Porque o cara sabe que isso aqui é X dominante, sabe? Porque se é X dominante, o cara vai ter que ser X desão Y. E ele vai passar o X com o alelo desão que é dominante para todas as filhas, que automaticamente, até fiz o cruzamento aqui, vão ter a característica porque ela é dominante. E o cara vai passar o Y para todos os meninos. E aí, como ele vai passar o Y para todos os meninos não vão ter a condição. Então, sempre que é X dominante, vai ter esse padrão. O homem afetado manda para todas as filhas afetadas e para nenhum filho. 20ª. Essa daqui não é para complicar, mas muitas vezes complica, ou seja, na verdade ela é para complicar, ela só não parece que é para complicar. A diversidade genética constitui a matéria-prima dos processos evolutivos. A tchá-tchá-tchá e a tchá-tchá-tchá mantém a diversidade genética. Então, manter, né? Não é nem aumentar,
nem diminuir, é manter. Mas, o que acontece? Tem fatores que diminuem a diversidade genética e outros que aumentam. Logo, aqueles que mantêm são os que produzem variabilidade nova. Deriva, galera, é um fator que diminui. Seleção direcional, que é aquela em que um extremo da variabilidade é selecionado, também diminui, né? Porque os outros somem. Seleção estabilizadora, que é quando o médio é o indivíduo favorecido e os dos extremos não são favorecidos, também exclui os genótipos dos extremos da variabilidade. Reprodução assexuada não gera variabilidade. Mutação gera variabilidade. Recombinação gera variabilidade. Tá lá no resumo do cursinho, com exceção de que no resumo do cursinho não tá mutação neutra, tá só mutação. E aí o cara fica bolado. E esse neutro aí? Tem sacanagem, não sei o quê. Porque o vestibular, às vezes, ele tem mania de perseguição. Ele acha que o objetivo do banca nas questões não é selecionar os mais aptos. É sempre te sacanear, é sempre te pegar, sabe? E aí o cara, neutra, o que é isso? É pega ratão, tá de sacanagem, sabe? Fica numa neurose, mania de perseguição. Não, pô! O cara pensa na vida do cara lá que é o banco, ele é um professor universitário, ele faz pesquisas dele, etc, sabe? Ele não tá preocupado em não vou sacanear o vestibulando pra ele ficar mais tempo no cursinho. Não é assim, não é assim. Tá? Deriva diminui a variedade. Seleção dependente de frequência é uma coisa que eu não vou explicar aqui. Viajou de colocar esse negócio e diminui variabilidade, porque seleção quase sempre diminui variabilidade. Seleção estabilizadora diminui a variabilidade, recomendação até aumentaria. Então, não tem muito papo, né? Se seleção e deriva diminui a variabilidade, o que sobra é a mutação neutra. O que é uma mutação neutra? É uma mutação que muda teus genes, mas é uma mutação que não vai influenciar no teu fenótipo, sabe? Ou continua sendo a mesma proteína, ou até muda a proteína, mas não muda o teu valor adaptativo, nem aumenta, nem diminui por causa dela, sabe? Isso é uma mutação neutra. Então aumenta a variabilidade sem aumentar genética, sem aumentar a variabilidade de fenótipos. Vídeo 1. Especiação, que é o conteúdo que mais cai de evolução. As espécies, de acordo com o conceito biológico, que é aquele da reprodução, são constituídas por grupos de populações na natureza que se intercruzam de maneira real ou potencial e que estão isolados de outros grupos. Muito bem, conceituou o conceito biológico que tem a ver com poder se reproduzir e deixar descendentes férteis ou não. As aneuploidias podem dar origem a novas espécies sem a necessidade de isolamento geográfico. Então isso aqui seria especiação simpátrica, aquela que acontece mais comumente através de poliploidia de plantas híbridas. Como assim? Na natureza pode acontecer do trigo que tu cultiva ser fecundado por um outro trigo da natureza, gerando um híbrido estéreo, olha ali, ó. Só que se esse híbrido estéreo sofre uma mutação que altera, que dobra o número de cromossomos de todas as células, ele fica fértil. Só que essa mutação de poliploidia é uma euploidia lá na classificação das mutações. E não uma aneuploidia, que é geralmente quando tu fica com um cromossomo a mais ou um a menos, não com todos a mais e todos a menos. Então a aneuploidia faz ficar errado. Essa terceira eu preparei até um slide aqui só para ela. Uma radiação adaptativa, que é aquele processo de um ancestral ir para diferentes ambientes, e em cada ambiente, né, como cada ambiente tem características diferentes, em cada ambiente os descendentes desse ancestral vão evoluir de maneiras diferentes, influenciados por ambientes diferentes, se transformando em espécies diferentes. Tem grande chance de ocorrer em ambientes onde existe uma série de recursos subutilizados. Por quê? Porque daí nesses ambientes com recursos subutilizados, os descendentes desse ancestral comum vão invadi-los, vão se adaptar a esses ambientes e virar espécies novas. É uma referência a uma coisa que eles sempre gostam de perguntar, que é a evolução dos mamíferos. Olha aqui, ó, período Triássico, Jurássico, Cretáceo, que era a Mesozoica, e Cenozoica. O que acontece? No Cretáceo, extingue os dinossauros. E aí, olha que interessante, os mamíferos só aumentam de quantidade após a extinção dos dinossauros, porque vários ambientes que os dinossauros utilizavam ficaram meio que vazios após a extinção. E aí os descendentes dos mamíferos ancestrais ocuparam esses ambientes e viraram os mamíferos de hoje. Então tá certo. Então é 1 e 3, só 2. Tá errado.
E aí, finaleira de prova, ecologia, eu tô cansado, banca tá cansada, tá todo mundo cansado. E aí vem questões mais simples. Áreas úmidas, essa daqui muita gente erra, ela tem seus desafios. A degradação dos banhados. O que é um banhado? Botei a foto aqui, ó. É uma área que está permanentemente alagada, mas que é ocupada por vegetação, geralmente capins altos. Diminui sua capacidade de depurar corpos hídricos e o acesso à água potável. Então, o que é essa capacidade de depurar, de purificar? Sabe, lá embaixo do banhado tem muita decomposição de matéria orgânica e isso aí vai limpando a água que chega no banhado, porque essa matéria orgânica vai sendo decomposta e vai sumindo. Então, se eu degradar o banhado, ele vai purificar menos os corpos d'água. Por isso que é verdade. Mas é muito difícil essa afirmativa aí, na minha opinião. 2. O manejo adequado dos resíduos sólidos. Galera, resíduos sólidos é lixo, tá? E a água pluvial é a água da chuva. Pode contribuir para amenizar os efeitos poluentes das bacias. É verdade, porque o lixo entope os canos, e aí o lixo vai lá para os rios, a drenagem das águas pluviais vai ajudar. É verdade, faz sentido, porque daí tu pode drenar água pluvial e mandar para estação de tratamento de esgoto antes de levar para essa água, jogar, em vez de jogar essa água direto lá nos rios, nos mananciais, que pode poluir. Então matas ciliares, que é a mata que fica na borda do rio, facilitam a evaporação de água nas áreas úmidas. Aí tem que pensar. Uma mata, pô, ela faz sombra. E a sombra dificulta a evaporação e não facilita, né? Porque na sombra evapora menos porque não pega sol. É isso que ele queria que tu pensasse. Então todas são certas, mas é difícil de pensar as coisas que nos permitem chegar à conclusão que todas são certas. Beleza, essa daqui, até brinquei que na ecologia fica mais preguiçosa, mas até agora a gente já fez duas, a primeira agora vamos fazer essa, que não são nada preguiçosas. Então o que ele te mostra aqui nessa daqui que eu acho maravilhosa essa questão, que é sobre os efeitos negativos da fragmentação de habitat resultante do desmatamento desorganizado de áreas naturais. Então você tinha uma área de 1.000 hectares aqui, e aí você tem dois modelos de desmatamento. Num, você deixa vários fragmentos espalhados. No outro, tu deixa um fragmentão. E aí, o que acontece? As espécies campestres de mamíferos encontram melhores condições. Aí, imagina que no meio, esse branco aqui é soja. Esse branco é soja. Na situação, e aí por que é na 1? Porque na 2, galera, as populações ficam isoladas em cada fragmento. E aí elas transam menos. Isso diminui a variabilidade da espécie, aumentando sua vulnerabilidade. Tá? Então, vão encontrar melhores situações de habitat na situação 1, que foi a que teve menos fragmentação. E nas alternativas tem 3 alternativas com o número 2. E aí, uma pessoa com mais medo, mais insegurança, talvez tenda a achar que deve ser 2, porque tem mais números 2 na alternativa do que 1. Esquece isso na URGS. Não se confirma esse tipo de técnica para chutar. Uma vez que pode ocorrer tchá-tchá-tchá, na situação tchá-tchá-tchá. Uma vez que pode acontecer isolamento geográfico na situação 2. Só que geralmente o aluno lê isolamento geográfico e aí ele lembra do contexto da especiação, porque no contexto da especiação, o isolamento geográfico ele gera espécies diferentes, mas aqui não é o contexto da especiação, é o contexto da extinção de espécies, em que isolar pequenas populações em fragmentos diferentes vai ser ruim para as espécies, porque elas vão conseguir misturar menos o seu material genético, vão ficar menos diversas e mais vulneráveis à extinção. Tá? Por isso que a letra A tá correta. Bem chatinha essa daqui. 24. Sucessão ecológica. É correto afirmar que nesse processo, que é o processo, né, de ocupação de uma área, que vai se dando através da sucessão de diferentes comunidades, que vão se sucedendo, tem o quê? Aumento da biodiversidade. Por que o pessoal erra essas vezes? Porque o pessoal pensa no final do processo. Eu não estou perguntando no final do processo. Não tá? Perdão. A pergunta não é o que acontece no final da sessão. Não. É durante o processo. Tá? Aumenta a biodiversidade. Estabilidade da biomassa no final. Diminuição do tamanho dos indivíduos não acontece. Aumento da vegetação pioneira é no início. Tá? Mas depois ela é substituída. Então não acontece.
Estabilidade na reciclagem é no final e não no processo. Ok, então muito cuidado, tá? Ele tá pedindo o processo, é o durante, não o final, o início, é durante. E a última, níveis. A última é preguiçosa. Aí sim, aí vai. Sobre níveis tróficos. Vamos lá. Os herbívoros alimentam-se de organismos que se encontram em vários níveis tróficos. Não, né? O herbívoro só come plantas, só come o primeiro nível trófico. Não é essa, não é essa, não é essa. Os detritívoros, por se alimentarem de restos de outros organismos, não fazem parte das cadeias alimentares. Fazem sim. E se alguém comeu um detritívoro, se ele comeu os restos de uma planta, ele é C1. Se alguém comeu ele é C2. Fazem sim. É falsa também. Assim como a primeira. Então vai ter que ser apenas 3, né? Vamos ver por quê. A principal fonte de energia dos organismos produtores é a energia solar. É porque a maioria dos produtores é fotossintetizante e não quimiosintetizante. Então, realmente, letra B. Tá bom, meu povinho, espero que vocês tenham aproveitado e aprendido muito com essa correção da prova. Nos vemos por aí. Beijo e até mais.